Oi, gente, tudo bem? Olha a montanha de livro que a gente tem para conversar hoje. Mas brincadeiras à parte, eu quero começar com vocês. Eu vou tirar logo tudo aqui da minha frente, senão não vou nem conseguir enxergar vocês. Achei divertida essa parte, eu confesso. Deixa eu colocar todos eles assim de frente pra mim, pra eu saber exatamente o que é que eu quero. Não sei como é que eu não quebrei essa mesa com esse tanto de livro. Pra saber exatamente quais são os que eu quero pegar pra gente começar a nossa conversa, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Assim, interessantíssimo eu organizando essa live, desde ontem que eu mexo nisso. E é impressionante como, às vezes, você não se dá conta do acesso que você tem, das coisas que você tem que, assim, estão à mão, que você já leu, já estudou, mas que de vez em quando é muito bom voltar neles para recapitular alguns temas, para reforçar alguns conceitos. Então, eu fiquei muito animada com esse tema de hoje, que foi realmente os livros de pesquisa em chá. Existem milhares de outros, né? Vocês sabem disso. Mas esses são os que eu tenho. E eu quero dar a minha opinião para vocês sobre cada um deles. Eu separei alguns tópicos para a gente conversar, porque assim, eu acho que o livro, ele vai muito além do valor monetário que você despende na hora que você está comprando. Né? O livro, ele tem um propósito de atender uma expectativa. E eu confesso assim, que de todos aqui, eu realmente consegui pegar uma parte boa, né? Eu costumo dizer que eu como peixe e jogo fora a espinha, né? Tem um pouco desse conceito também. Mas eu acredito que tem algumas dicas que eu posso dar para vocês a respeito de livros de chá em geral, que podem lhes ajudar a traçar esse caminho de estudo, de pesquisa sobre o chá. De forma alguma, nenhum desses livros vai conseguir substituir um curso, né? Que no curso você também tem a experiência do professor ali envolvido, a vivência do professor envolvida, também tem a vivência das outras pessoas que estão no curso com você. Então, não substitui. Mas eu também acho imprescindível essa imersão em livros. Por quê? Embora a gente viaje para fora para fazer curso, embora a gente viaje para fazer visita em jardins de chá, embora a gente tenha as experiências de chá, bebendo os chás, né, assim, preparando os chás, infusionando os chás, nos livros a gente consegue ter uma visão crítica de cada autor e cada um deles falando um pouquinho da história de cada um sobre o chá. Inclusive eu tô lendo um, que é esse aqui, ó, é o do momento. Alguns são para estudo e outros são lazer. Esse daqui, Infused, é a história da Henrietta, o nome dela, Henrietta Lovell. É a história dela com o chá, não é a história do chá. Então é a percepção dela em vários lugares do mundo que ela já foi para pesquisar o chá. E é muito válido porque você passa a absorver muitos conceitos de uma forma mais leve também, quando você tem a percepção do outro, né? Então, eu vou começar aqui pelos pontos que eu coloco como muito importantes quando você for comprar os livros para estudar o chá. Eu coloquei aqui. Existem alguns livros que não adiantariam eu tê-los comprado e tê-los estudado antes de uma caminhada com o chá. Eu estudo chá desde 2016. E assim, faço cursos e mais cursos ininterruptamente desde 2016. Então, essa caminhada de 4 anos, ela tem me dado uma certa maturidade. E alguns livros, por exemplo, vou dar o melhor exemplo de todos, que é o mais recente, a mais recente aquisição, que é esse daqui, ó. Jane Pettigrew's World of Tea.
Esse livro é sensacional. Ele dá uma visão geral do que é chá. Ele dá uma visão geral de cada um dos tipos de chás. Ele fala da manufatura de cada um desses tipos de chás. E depois, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na página. E depois ele já vai, ó, para cada região de chá. Vou dar um exemplo. Essa região. Pronto, Taiwan. Aqui ela fala de todas as características de Taiwan. Aqui ele mostra, inclusive no que diz respeito à altitude, os chás de altas altitudes, os chás que são cultivados em nível do mar, as características de cada um deles, a forma que eles fabricam esse chá. Eles se destacam pelos oolongs, então ela emerge nessa parte, né, assim, diferencia o que é o jade oolong dos oolongs mais escuros, que também em Taiwan é como se fosse a menina dos olhos de Taiwan, né? São os oolongs, inclusive o Oriental Beauty, etc. Então, assim, foi necessário uma certa vivência no chá para poder compreender alguns conceitos e algumas, digamos assim, entender por que ela escolheu aqueles chás, entende? Assim, por que os de Taiwan ela escolheu aqueles, por que os pretos chineses ela escolheu aqueles. Então você precisa de uma certa maturidade no estudo do chá, né, para conseguir absorver o máximo possível de um livro como esse, tá? Vou colocando aqui do lado, senão a gente não vai ter lugar para conversar. Pois bem, outro ponto que eu coloquei aqui, que a gente deve prestar bastante atenção, é que, assim, no chá existem dois conceitos que são muito confundidos, eu diria. Um deles é oxidação, o outro deles é fermentação. Então, se a gente sair do chá e for para a química, na química se sabe que para a oxidação é necessário oxigênio, enzimas e o líquido, no caso o líquido que tem dentro da folha de chá. Na hora que eu machuco a parede dessa folha de chá, que esse líquido fica exposto ao oxigênio, algumas enzimas entram em ação e aí essa folha começa a oxidar, que é a exposição desse líquido a essas enzimas e ao oxigênio. Existem chás que são semi-oxidados, que no caso são os oolongs. Existem chás que são totalmente oxidados, que no caso são os chás pretos. E existem chás que não são nada oxidados, que são os chás verdes. Esse termo para verde, oolong e preto, o termo é oxidação, tá? Já existem outros chás, no caso os dark teas, que da família dos dark teas, que também é chamada de rei chá. Os mais conhecidos são os pu'ers, tem várias formas de pronunciar, eu falo pu'er, que é o jeito que a gente lê. E eles sim são pós-fermentados. Por quê? Porque, voltando para a química, né? Para haver fermentação, é necessário umidade, temperatura e bactérias, né? São necessários esses outros 3 componentes. Então, no caso dos dark teas, eles são pós-fermentados. A confusão que existe entre alguns estudiosos, e alguns deles estão aqui na mesa, estão postos aqui, é que muitos deles chamam a oxidação de fermentação. Isso, sabidamente, é uma forma incorreta de análise do chá, tá? Então, esse é um dos pontos que você deve observar quando for comprar um livro de chá, né? Assim, entender qual é a linha de pensamento que você está seguindo e tentar entender por que é que ele está chamando de fermentação e não de oxidação. De verdade, existem autores que são incríveis, que estão aqui, e eles usam esse termo de forma errada,
Mas aí, de novo, essa maturidade de estudo já me dá a condição de ter um olhar mais crítico sobre dizer assim, não, isso aqui eu sei que ele está, digamos assim, confundindo, mas eu já sei o que é o correto e eu vou pelo caminho da luz, né? Eu vou pelo caminho certo, tá? Então, esse é um dos pontos que vocês têm que observar. Outro ponto que a gente tem que observar é assim, existem determinadas escolas de estudo que não consideram o chá amarelo como um dos tipos de chá, né? Então, assim, eu tenho inclusive livros aqui que eles consideram 4 grandes grupos. Até mesmo o Dark Tea, ele coloca misturado como se fosse um chá preto. E a gente sabe que não, a gente sabe que a forma mais aceita, né, mundialmente do chá são 6 tipos de chás. Todos eles vindos da Camellia sinensis, todos eles feitos com as folhas mais tenras, né, mais frescas dos galhos da Camellia sinensis, que é uma planta de origem chinesa. E aí dela vem chá preto, chá branco, chá verde, chá oolong, dark tea, chá amarelo. Muitos estudiosos não consideram o chá amarelo como um tipo em si. Inclusive eu tive com uma amiga muito querida agora, né, num curso que eu fiz, e ela é tea sommelier lá em Londres, de um grande hotel, e ela não coloca, no curso de tea sommelier que ela tinha feito anteriormente, ela não considerava, o professor não considerava o chá amarelo como um dos tipos de chás. Ele coloca dentro da classificação dos verdes, né? E aí é uma discussão bem grande, bem paradoxal mesmo, porque o modo de fazer o chá amarelo é bem diferente do modo de fazer o chá verde. Então é outro ponto também que você tem que considerar na hora de comprar os livros. E pronto. Mais uma questão que é uma eterna discussão, a questão da quantidade de teína. Muitos estudiosos acreditam que a teína é a cafeína do chá, né? Muitos até chamam cafeína mesmo porque se trata exatamente da mesma substância, né? A gente difere teína e cafeína só porque teína vem do chá, que é T, que é té, então chama de teína. E muitos estudiosos mostram que a teína ela é um inseticida natural. Então, ela é muito mais abundante nos brotos, que é o bebezinho da folha, né, da planta, e nas primeiras folhas, por uma questão de defesa mesmo contra insetos, para que aquele broto possa crescer e etc. Então, acredita-se que uma das formas de garantir uma maior quantidade de cafeína no chá é a presença de brotos. No caso do chá branco, boa parte dos chás brancos é feita só de brotos e outra parte é feita do broto, mais as 2 primeiras folhas. Então, baseado nesse conceito, existe muita cafeína no chá branco. Já existem outros estudiosos que acreditam que não tem muita teína no chá branco, que inclusive na hora você tem que escolher o caminho que você tem que trilhar, senão você fica louco. Mas vamos para os livros, né? Eu vou falar do primeiro livro que eu li, o primeiro contato que eu tive com livros de chá. Gente, eu tô passando a mão no rosto, porque aqui em Fortaleza parece que tá a 56 graus hoje. E eu tô muito suada, né, assim, com calor. Mas, ó, comecei por esse daqui. Comecei com o Manual do Sommelier do Chá. É um livro da Vitória Bisogno. Foi de um curso de sommelier que eu fiz na Argentina. É um livro que ele fala em aspectos gerais do chá e fala em aspectos gerais sobre a profissão de sommelier. Não é profundo, né? Ele não é profundo, ele realmente dá uma pincelada em cada um dos conceitos, ele dá os conceitos básicos todos estão aqui. Ele fala de harmonização, ele fala de utensílios, ele fala de cada tipo de chá, ele fala
Ele dá exemplos, né, de cada um dos tipos de chás, fala um pouco das regiões, mas tudo de uma forma bem superficial, que eu acredito que para quem está começando é um bom começo, tá? É outro ponto que eu queria conversar com vocês, assim. Nenhum livro que está em cima da mesa vai ser o livro definitivo. Vai ser assim, ah não, compre esse aqui, que esse daqui é para sempre, tá tudo aqui, não vai ter nada que você procure em outro lugar. Não, não tem isso. Até porque se a gente for pensar, existem 5.000 anos de história de chá. Existem 5.000 anos de contato do ser humano com o chá e de alterações, né, assim, tanto do ambiente como dos países produtores. É um mercado que está em movimento, então é impossível que exista um manual definitivo, digamos assim. Então esse é um ponto legal para se considerar. De Tea Sommelier, eu tenho esse livro, que é legal, eu indico para vocês comprarem se vocês quiserem, tem em português, que é outra dificuldade que a gente encontra. Existem pouquíssimos livros em português, para vocês terem noção. Desses que eu tenho aqui, eu só tenho esse aqui em português. Esse daqui, que também é bem legal, bem básico e bem legal, dá uma visão geral sobre o que é a planta do chá. É um livro bem ilustrado, então acaba que você consegue, aqui fala da cerimônia coreana do chá. É um legal que você consegue ter uma visão realmente do mundo do chá, em cada um dos países, como é que é a cultura do chá e etc. Fala do tipo de utensílio que você pode ter, fala da degustação profissional de chá, que a gente não chama de degustação, chama de análise sensorial. Esse é outro ponto que eu quero já conversar com vocês. Flowery Tea, ó, uma mesma planta, vários chás, e ele aqui fala de cada um dos tipos. É um livro que também é um bom começo, eu diria, é um bom começo, tá? Esse também é em português, e esses dois aqui. Chás, Rituais e Benefícios, é legal. Esse daqui é da Christine Dattner. É legal, ele fala de alguns rituais de chá mundo afora, ele fala de algumas regiões do chá, ele fala sobre algumas cerimônias de chás que existem, fala de forma superficial das cerimônias, mas é válida a visão, né? É uma visão mais generalista, mas vale a pena. E tem fotos lindas, é um livro bonito, até por dentro ele é bonito também. Eu gosto também, eu sou muito visual, eu acho legal. E esse daqui que é da Cristina Ruiz, que também é um livro, na minha opinião, mais fotográfico do que qualquer outra coisa. É um livro riquíssimo em imagens e ilustrações. As fotos são lindíssimas, aqui é falando da matcha. Ele cita várias e várias ervas e infusões. Ele fala um pouco de fitoterapia. Então, para quem tem interesse, ele dá uma visão assim mais geral, nada profundo, mas é interessante. Aí fala do chá no mundo afora e etc. É isso que eu ia comentar também. A gente tem alguns assuntos de chá que invariavelmente todo e qualquer autor contempla. Quais são eles? O que é o chá, falar um pouco da Camellia sinensis em si, falar de cada um dos 6 tipos de chás, falar da manufatura desses chás. Aí começam as discrepâncias. Por quê? Porque de verdade existe um método geral para fazer cada tipo de chá. Existe um método geral para fazer o branco, o verde, o amarelo, o oolong, o dark tea e o preto. Um método geral. Mas cada jardim de chá, cada fazenda de chá escolhe um método particular. Ele dá um toque particular naquele chá. Seja aumentando um pouco o mochamento, seja usando um tipo diferente de wok ou um tempo diferente de wok para queimar o verde, né? Para bloquear o verde, como a gente chama. O que mais? Então, assim, cada jardim tem uma peculiaridade e cada livro vai, digamos assim, expor
aquilo que o autor visitou e conheceu e estudou e sabe. Então é legal, porque você tem várias visões, né, de como fazer cada chá. Mas esses aqui são os que eu tenho em português. Todos os outros são em inglês ou em francês. E não tem muitas opções, assim, apareceu no Brasil, eu já vou embora, já vou comprando. Tenho inclusive esse daqui que é em português de Portugal. É muito legal o jeito que eles falam. É um livro de história do chá, é muito interessante, porque a Rota dos Chás e dos Cavalos, ela fez parte da saída do chá da China para o Tibete, né? E esse cara, o Jeff Futz, ele é um fotógrafo e ele escala. Então, ele juntou as 3 paixões dele, que era fotografia, escalada e chá, e voltou na antiga Rota dos Chás e dos Cavalos, conversou com os antigos muleteiros. É um livro bem denso, são 400 páginas, não, 330 páginas. É um livro lento, porque eu gosto, olha, não sei se dá pra vocês verem, eu gosto de ir marcando o que é mais interessante e tudo. Fala da alimentação deles, fala da dificuldade que eles tinham de carregar o chá naquela época. Isso aqui foi há 1000 anos que aconteceu. Ele voltou lá em 2014, salvo engano, e reviveu tudo isso, né? Então, é bem interessante. Vale a pena também como curiosidade, né? Ele dá, digamos assim, uma ideia do puer, porque é o chá que é contemplado no livro, que é o chá que os tibetanos mais gostam. É o chá que era levado na Rota dos Chás e dos Cavalos. Fala um pouco da locação lá de Yunnan, que é o lugar de onde vem o puer e etc. Vale a pena, mas eu deixaria esse livro para um segundo momento. Para quem está começando, eu ficaria com esse daqui e esse daqui de sommelier de chá. E eu tenho outro de sommelier que é bem legal também, só um pouquinho. Eu tenho esse daqui, que é do François Xavier Delmas. Ele é dono de uma escola de chá na França. E esse livro, ele é em francês, tem várias línguas, não tem em português ainda. Ele fala da profissão de sommelier de chá, de cada uma das funções que a gente tem que ter. É um livro ilustrado, então é até divertido de se ler. Fala um pouquinho da questão do protocolo de análise sensorial do chá. Era isso que eu ia comentar com vocês e acabei deixando passar. Degustação de chá é diferente de análise sensorial do chá. Na degustação de qualquer alimento, eu vou dar minha opinião. Esse eu gosto, por isso, por isso, por isso. Esse eu não gosto, por isso, por isso, por isso, por isso. Na análise sensorial de qualquer alimento, a gente obedece a determinadas técnicas com a que eu estou degustando. Não começo a dizer, por exemplo, que aquele chá tem as folhas torcidas, aí uma folha mais longa. Eu começo a descrever, eu tive agora num curso com a Jane Pettigrew, que foi um curso de sommelier na UK Tea Academy. E uma das coisas que ela fala é assim: você vai descrever o chá como se você estivesse falando com alguém pelo telefone e a pessoa conseguisse captar cada uma das sensações que você teve no momento que você olhou as folhas secas, no momento que você olhou as folhas úmidas, no momento que você sentiu o aroma daquele chá e no momento que você finalmente degustou. Então é como se a descrição, a análise sensorial desse alimento, no caso o chá, é pra gente alcançar esse patamar. Eu consegui descrever pra você que tá aí do outro lado exatamente o que é que eu tô sentindo. E aí existem vários protocolos. Esse aqui é o protocolo que o François Delmas usa. No livro da Vitória Bisogno tem outro protocolo, a Jane tem outro protocolo. Eu mesma juntei um monte de protocolo de vários cursos que eu fiz, da Escola de Chá em Baú, do próprio El Club de Thé, lá da UK Tea Academy, e também já fiz um outro protocolo com aquilo que eu acredito que eu consigo chegar um pouco mais perto dessa descrição, né, de conversar com alguém pelo telefone ou a essa distância e conseguir falar para vocês um pouquinho do chá. Mas enfim, esse daqui também é um livro bem legal e que vale muito a pena. Aí vamos os outros.
Aí tem os mais queridos de todos. Aquele da Jane é um, que é um dos mais queridos. Esses dois aqui são incríveis. Que é o Tea User's Guide do Tony Jebel. É bem legal. Vale até a pena segui-lo na internet. Ele passa pelos conceitos dos chás. Ele fala um pouquinho até sobre a tradução da palavra chá, como é que foi feita, romanização. São conceitos mais antropológicos e etc. E depois ele começa a ir para cada tipo de chá. Ele mostra aqui a folha seca e o líquido. E aí ele dá um breve descritivo de cada um dos tipos dos chás. Que é outra coisa que em geral a gente encontra nesses livros todos. Eles começam a pegar os chás mais queridinhos de cada grupo e começam a fazer a análise sensorial e colocam aqui de alguma forma bem restrita, bem resumida, tá? Isso ajuda até na hora que você vai comprar um chá. Porque, assim, essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil. A gente não tem acesso a esses chás todos incríveis que a gente vê mundo afora. A gente tem acesso a uma quantidade bem limitada por uma questão mesmo de de agências regulatórias mesmo, né? Então, são poucos os donos de casas de chás no Brasil que conseguem ter acesso a chás de qualidade. A gente tem o Fábio da Vai Ter Chá, lá em Brasília. A gente tem os meninos, o Caio e o João, da Chaê, lá de São Paulo, que conseguem trazer pessoalmente esse chá. Mas a gente tendo a chance de viajar e degustar em alguma casa de chá ou comprar em alguma loja especializada em chá, a gente conhecer o que é que se espera desse chá, tanto na aparência como no licor e até no descritivo, é interessante. É interessante porque faz com que a gente faça compras melhores. Porque chá é caro em qualquer lugar. Caro no sentido de ter esse valor agregado muito grande, por ser um produto natural, por ser um produto todo feito à mão. Então, mostra novamente a capa, tá aqui, ó. A User's Guide, do Tony Jebel, é bem legal. Quem me indicou esse livro foi até uma professora minha, Yuri Hayashi. É bem legal. O que mais? Esse daqui é da Mary Lou Reis e do Roberto Reis. Eu tenho dois deles. É esse daqui, deixa eu achar o outro, gente. Esse. A capa dele não é essa. Eu não sei o que é que acontece com esses livros de fora, que eles botam essa capa dura e botam uma capa de papel em cima que não é colada nem nada e fica caindo. Eu tiro tudinho. Ó, esse aqui Infused era desse jeito, esse daqui era desse jeito, esse daqui do Tea Companion era igual. Eles dois, eles estudam chá há muitos anos. E é muito legal a forma que eles falam sobre o chá. Nesse daqui, eles literalmente estão ensinando a gente a comprar. Inclusive, eles falam como é que você tem qual é o tipo de loja que você encontra, qual é o tipo de chá que se vende. Ah, tem chá single stage. O que é um chá single stage? E aí ele vai entrando nesse mérito que é bem legal. E aqui também ele vai passando por cada tipo de chá. Por cada chá de cada tipo. Por exemplo, aqui são só os chás pretos. E aí ele vai. Aqui são os verdes. Aí ele dá uma noção geral do que é o chá e depois ele vai fazendo... Tá aqui, pronto. Ele vai mostrando um pouco as folhas. É bem interessante também. Eu até anotei aqui uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Naquele livro do chá que eu disse que era em português... Desses livros todos de chá aqui que eu tenho, só ele e o do Tea Sommelier do François Delmas, que é em francês, que falam de kombucha, né? Que é uma bebida feita de chá, é um chá fermentado. E eu achei bem bacana. E aí tem outra gama dessa aqui de literatura só sobre kombucha, uma literatura mais específica. Mas, enfim, é interessante também. Esse livro aqui de Story of Tea, eles passam também pelo mundo inteiro, dão uma visão geral do que é chá. Eles têm várias fotos da própria produção do chá. Deixa eu mostrar pra vocês como é bem interessante.
Eu, por exemplo, eu já tive a vivência da fabricação de chá branco, de chá verde, de chá preto. Oolong eu nunca vi fazendo, nem puer, por exemplo. E aqui eles mostram um pouco do que é a fabricação de cada um deles. Então é bem legal, assim. Faz com que a gente entenda um pouco mais o conceito, sabe? Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo do François Delmar, numa fábrica de Lapsang-Souchon. Então é legal porque você começa digamos, a materializar aquilo que no meu caso ainda é teoria, né? No meu caso, eu nunca fui numa fábrica de Lapsang-Souchon, que é um chá preto defumado. E ali eu posso me transportar por enquanto. Agora é impossível de ir, né? Mas, olha, por exemplo, ele mostra um pouquinho do enrolado do chá, né? Nas cestas de bambu e etc. Eu gosto, quando eu tô estudando, não sei se vocês percebem, o livro é todo riscado. Eu só sei estudar riscando, eu não sei estudar só lendo. Então é um livro bem legal. E ele considera 6 classes de chás, 6 tipos de chás diferentes. Ele dá digamos assim, como se fosse uma ordem, né, de fabricação de cada um. Mas aí vem aquilo que eu disse pra vocês, ó. Ele considera o chá preto, aqui ó, chá preto ele considera fermentado. E a gente já sabe que esse é um conceito que não é certo. Mas tendo essa visão crítica e tendo aprendido isso em outros lugares, a gente acaba comendo o filé e jogando fora a espinha do peixe, como eu tinha falado pra vocês. A maioria desses livros, a maioria estarrecedora, para não dizer todos eles, falam dos benefícios do chá para a saúde, né? Porque é uma unanimidade, né? Existem centenas de estudos de diversas universidades do mundo que comprovam os benefícios dos chás, tanto para a prevenção de doenças crônicas, como para o aumento da imunidade. Tudo, assim, tudo que diz respeito a antioxidantes, o chá pode oferecer para você, se você adota o chá como um estilo de vida. Então tem vários pontos que eles abordam, todos eles. E colocam separadamente, ó, os benefícios da cafeína, os benefícios da L-teanina. Quer ver? Cafeína. Tem até quiz. Aqui eu não vou achar. Mas enfim, todos eles têm essa proposta também. Esse livro é muito parecido com a proposta do livro da Jane Pettigrew, aquele Jane's World of Tea. Só que tem uma diferença. Esse da Jane, ele é um livro novo, então ele consegue contemplar os 70 países que hoje são produtores de chá. Esse daqui é um pouquinho mais antigo, então não tinha chegado ainda nesse patamar. E acaba que a gente consegue ter sim uma visão geral. Ele é muito bom, esse livro também. Mostra um pouco de como é que funcionavam as fábricas antigamente. Nesse caso, uma fábrica de chá de saquinho. Eu gosto muito dessa parte histórica. Eu acho que o chá, ele possibilita esse link, né, com a história. A parte cultural, fala por que foi criado o chá de saquinho, quais são os tipos de chá de saquinho. Olha, falam das produções do chá, aquilo que eu disse pra vocês, ó. A foto do chá secando ao sol, aqui são esteiras de bambu, na parte externa das fazendas de chás, e eles colocam as folhas de chá para esse murchado, né? Então, é bem legal, eu gosto desse daqui também, da Kristen, eu gosto. Ela explica o que é o matar o verde, que é um termo que a gente usa muito no chá. Que é você esquentar as folhas que foram colhidas para evitar com que elas sejam oxidadas. Isso é o matar o verde, aqui ela vai explicar. E aí vai. Também fala de benefícios. E também dá uma viagem no chá. Ó, vai passando por cada país, inclusive aqui, ó, Argentina. Que eles são grandes produtores de chá CTC, chá preto CTC. O chá que eles produzem na Argentina, a maioria dele é para bebidas prontas feitas de chá, tipo chá gelado, essas coisas todas. Então, é uma outra forma de produzir o chá preto, muito legal também.
Está aqui online a Chazeira, e foi ela que me deu a dica dessa coleção de livros, ó. É bem legal. Esses livros todos são Appreciating Chinese Tea. É só de apreciação de chás chineses. Então, aqui ele fala do chá e dos tea sets, ou seja, de todos os utensílios que a gente tem para preparar cada tipo de chá. É um livro super ilustrado. É incrível, eu tive que trazer de fora também. Também tá todo riscado, ó, que eu fico estudando mesmo. Aí mostra como é que é a folha seca, como é que é o líquido, dá algumas dicas, fala curiosidades sobre os chás, por exemplo. Aqui ele tá falando, ó, o Ticonin, que é um exemplo que eu adoro dar. É um chá oolong, Jade oolong, e ele tem esse nome que significa a deusa do ferro e da misericórdia. Pra gente é meio sem sentido, mas pra eles lá tem um sentido e aqui eles contam a história. É bem interessante, todos eles eu gosto muito. Chás pretos e etc. E aqui ele começa, ó, tea sets. Aí ele começa a mostrar os tipos de teaware que a gente chama, né? Para cada tipo de chá, o material que eles são feitos, as gaiwans, ó, que coisa linda. Os teapots. Então, assim, é bem interessante, é bem legal. As toalhinhas que a gente usa nas bandejas de chá. É bem legal, é bem útil também. Aqui ele fala só de infusão de chá. Só sobre infusão de chá chinês. Então, para vocês verem como é um mundo que se abre na nossa frente. E aqui ele vai dar uma pincelada e ele vai mostrar o passo a passo, até como é que dobra a toalhinha e tudo, para fazer a infusão de cada um dos chás. Olha só. Bem interessante. Aí eles colocam vários exemplos de utensílios de chás que podem ser usados para cada tipo de chá. Parece besteira, mas, por exemplo, no caso, eu tenho um bule de Yixing. Yixing é uma região que eles fazem bules de cerâmica. E a cerâmica, ela é extremamente porosa. Então, você escolhe apenas um tipo de chá para fazer naquele bule. Eu escolhi os oolongs, porque eles vai fazer e eu acho que ela vai ficando um pouco com esse aroma do bule que você vai fazendo. É como se ele fosse guardando os resquícios daquele chá. Então é importante você saber qual é o chá, qual é o utensílio ideal para o preparo de cada chá. Esse livro fala muito sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma chaleira que uso, que é uma chaleira japonesa, que se você for usar num chá que precisa de uma temperatura menor, talvez você estrague as folhas se você usar nessa chaleira de ferro. Por quê? Porque o ferro, ele retém muito o calor. Então, são detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora que você está manipulando o chá e que quer tirar daquele chá o melhor proveito possível, né? Esse daqui é só sobre puer, então é uma complexidade muito grande, até porque tem dois tipos de puer. Tem o puer, digamos assim, o cru e o cozido. O cru é o natural, que você faz um chá verde meio padrão, que o nome é Mao Cha, que é um chá inacabado. E a partir dali você coloca ele em situações de temperatura e umidade controladas, para a partir daí ele ir criando e desenvolvendo as bactérias e ao longo do tempo ele ir mudando o caráter do chá e se transformando num chá incrível. Tem puer de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu tenho uma aqui de 12 anos, que já é bastante, eu nem tive coragem de abrir. Tô esperando o momento ideal. E tem o puer cozido, que é o que as pessoas tentaram, digamos assim, diminuir esse tempo todo de processo de fabricação do puer para menos tempo, para poder conseguir atender o mercado de uma forma mais rápida. Então aqui, ó, eles falam de vários bules adequados para o puer, a forma certa na gaiwan, e começam a falar. Bem interessante também. Só oolongs,
né? Que aí eles falam também um pouco do chá oolong, do Tea apropriado, falam um pouquinho da cerimônia taiwanesa de chá, que é uma cerimônia que é feita com os oolongs, que eles desenvolveram um copinho, só um copinho aromático que você fica sentindo o cheiro do chá. Enquanto o chá esfria para você tomar, você vai sentindo o cheiro e aquele aroma vai se transformando ao longo do tempo e é incrível. Então vale a pena também. E esse daqui é o do chá verde. Ainda não tem o do chá branco, do chá amarelo, do chá preto, mas enfim, já é material para bastante estudo aqui. Acabei de encontrar outro em português. Esse daqui é a Viagem ao Mundo do Chá, que é da Ina Gracindo. Ela é brasileira, ela trabalhou muitos anos e morou muitos anos em Londres. Ela era de uma companhia aérea e era louca por chá e viajou muito o mundo todo por conta dessa companhia aérea. E aqui ela traz diversas histórias e ela traz um pouco sobre a etiqueta do chá inglesa. É um livro super interessante que vale a pena ter também, né? Como material de curiosidade mesmo. Esses outros todos são material mesmo de consulta, de estudo. Esse daqui fica sendo como material de curiosidade, como se fosse um romance que você vai ler. Bem interessante também. Esse daqui, The Ultimate Guide to Chinese Tea, é só de chá chinês. Esse cara, ele é professor de História Ocidental, ele é doutor em Harvard sobre História Oriental e acabou indo dar aula, né, sobre chás e sobre história e etc. em Taiwan. Então aqui ele fala muito sobre os chás chineses. É um livro diferentão. É um livro que é só desenhado, mas é muito interessante, é muito legal. E ele também fala um pouquinho do que é o chá, da manufatura do chá, e aí ele entra em cada um dos tipos de chás. É interessante de ter. Eu não ficaria só com ele, né? E ele usa um ponto interessante. Ele usa a nomenclatura chinesa, ó. Eu até marquei aqui para mostrar para vocês. Red Tea. Na China, Red Tea é o nosso chá preto. Na China, Black Tea é o nosso chá escuro. Por quê? Porque lá eles fazem essa nomenclatura de acordo com a cor do líquido, né? Então é diferente. E não sei por que cargas d'água no Ocidente a gente resolveu dar outra nomenclatura. Mas enfim, é assim que é. É o que a gente tem que fazer. Essa aqui é L'Art Français du Thé, que é da Mariage Frère. É bem legal esse livro, é bem leve. Dá até sugestão de cardápio, que é um cardápio que eles têm lá, que é harmonizado com o chá. Aí fala um pouquinho da descoberta do chá pela França, né? Essa loja, essa casa de chá, ela existe desde 1854, tá lá até hoje. Tem um museu do chá. Ela fica perto do Centro Cultural Georges Pompidou. Vale a pena ir quem for a Paris. Tem maquinários da época lá dentro dessa loja. Foi a primeira loja do chá de Paris. É bem interessante. Aí eles vão para cada região, ó, por exemplo, Darjeeling. Aí ele fala de vários chás que eles comercializam lá, de cada região, dão algumas características do chá. É interessante. Não é um livro para você ter como livro de fonte de pesquisa, mas é legal, é divertido de se ler. Vale a pena. Esse daqui foi um livro de um curso de Tea Blender que eu fiz. E aí fala um pouco sobre essa questão de blendear o chá, blendear outros ingredientes, quais são, digamos assim, os pontos críticos mesmo que você precisa considerar. É bem interessante, é legal também. E assim, desmistifica um pouco essa coisa de não, blendear é ter os ingredientes em casa e só misturar tudo e vai dar certo. Não é bem isso, né? Existem digamos assim, vários critérios que a gente deve seguir, principalmente no que diz respeito ao estado ideal para que você possa blendear vários ingredientes, a combinação entre eles, como é que ela é possível, né? Porque cada ingrediente diferente vai reagir a um tipo diferente de temperatura, de água.
há um tempo diferente de exposição a essa temperatura. Então tem vários quesitos que devem ser considerados. Esse eu amo de paixão, eu tô terminando ainda de ler, que é a História Social do Chá. Já é porque eu fico lendo vários livros ao mesmo tempo. Aí, às vezes eu largo um, pego o outro e fico nessa dança porque eu sou muito agitada e não consigo ficar com o mesmo até o final. Mas esse é bem legal. Até levei para a professora autografar. Tá todo se soltando as folhas, de tanto que eu mexo nele, leio e etc. Ele fala da história do chá ao longo dos séculos, né? Dá uma pincelada na parte chinesa, mas ele entra mais nessa parte inglesa e europeia do chá. E aí ele fala várias curiosidades sobre a arte com o chá. Ele fala sobre a etiqueta do chá, ele fala sobre a época da Rainha Vitória. Então é um assunto assim, mais contemporâneo do chá e que a gente consegue, como é que se diz, imaginar melhor por ser no mundo ocidental. Tem várias obras de arte, eles explicam porque que essa obra de arte está aqui. Ó, caiu a folha. Mas enfim, é bem interessante, é bem legal. E ele vai através dos séculos. É bem legal. Esse daqui é um livrinho bem gostoso, literalmente, que tem várias, em francês, tem várias receitas de chá gelado. Nenhuma novidade, é mais porque eu sou muito visual e eu adorei a forma que eles apresentam os chás que eles fazem. Olha que lindeza. Então eu peguei mais nesse sentido, porque até as receitas são bem comuns pra gente. Eles usam de base chá preto, chá verde, algumas infusões, eles usam com mate, né? Nosso velho e bom mate. Ó, esse aqui é lixia e chá branco. Nada demais, mas eu amei a forma que eles apresentam, então acabei comprando, ó, com maracujá. Bem legal. É mais pra servir como pesquisa quando eu quiser fazer suchá. A maioria é suchá. Você prepara o chá e coloca os ingredientes dentro depois e coloca para gelar. Esse aqui é um clássico, The Tea Book. Ele fala do chá no Japão, né? Esse cara escreveu... A primeira versão desse livro foi em 1906. Então ele fala um pouco da cerimônia do chá japonesa, ele fala um pouco da sala de chá, da forma que ela deve ser harmonizada, organizada, da forma que você vai, digamos assim, contemplar as obras de arte que ele coloca lá dentro. Fala do Senorikyo, que é um japonês que foi bem importante para a cerimônia do chá japonesa. Foi ele que criou as 3 escolas que existem no mundo até hoje. É bem legal, vale muito a pena. E outro livro que eu não trouxe aqui, porque tá numa revista, é o do Cha Xing, do Lu Yu, que foi o primeiro livro que se tem notícias e que eu assino uma revista que é chamada Global Tea Hut. Inclusive deve ter chegado o último e eu até cancelei por enquanto a assinatura, porque eu tô com muito material e não tô dando conta, só por isso. E aí ele fala sobre esse primeiro livro, onde o Lu Yu, ele deu orientações sobre como plantar, como cultivar o chá, como você preparar o chá para beber. Ele deu orientação para cada um dos grupos de pessoas que iriam se relacionar com o chá. É bem legal, bem legal. E essa revista, ela fez como se fosse um print dessas páginas desse livro, que é um livro centenário, e trouxe alguns comentários. E até na Associação Brasileira do Chá, que a gente faz parte, houve uma apresentação de um colega muito querido do Caminho do Chá, esqueci o nome dele agora, lembro já. E ele que falou sobre o livro, e ele estuda muito sobre isso, foi bem interessante a palestra. Esse aqui é outro, do François Delmar, que é um guia de degustação do amador de chá. Bem legal também. Também passa por todos os conceitos. Ó, é um livro bem ilustrado. Passa sobre todos os conceitos. Fala do terroir, fala do que é o chá. Fala de cada tipo de chá, mostra foto das plantações. E aí ele entra... Ó,
Só achar aqui o ponto que eu quero pra vocês. Ele tem uma lista dos 50 melhores chás do mundo, de cada tipo, né? Confesso que eu comprei mais por conta disso. Tá aqui, ó. De cada região, das regiões mais conhecidas do chá. Então, é bem legal, porque ele pega aqueles que são os mais famosos. E se a gente for, digamos assim, escolher uma trilha de chá para degustar, eu acho que esses são os que a gente deve colocar como foco, né? De buscar, porque são os mais conhecidos, né? São os mais mundialmente conhecidos. Bem legal. E por último, que a gente já tá quase na hora, essa foi a minha última aquisição, eu comprei lá no curso com a própria Jane, ela também autografou pra mim, que é o The New Tea Companion. É bem legal, ela também dá um resumão do que é chá, do que é, assim, ela fala um pouco até da parte de comércio de chá, como é que se fala? Os selos de garantia que se tem no chá, que a gente pode procurar quando a gente for comprar. Fala sobre a infusão do chá. Fala como guardar. Fala um pouquinho de cada, ó, chá e saúde, todos eles falam. Ela fala um pouquinho também da manufatura de cada chá. Olha aqui uma coisa legal que ela fala. Essa parte dos selos, ó. Selos de fair trade. Aí tem selo de parceria ética. Tem vários selos que são bem legais e são legais pra gente considerar quando a gente vai comprar. Aí ela fala um pouquinho mais aqui, ó, que é bem legal. Ela dá uma noção geral de manufatura de cada um dos tipos de chás, da produção em si, dá uma pincelada na história, fala um pouquinho sobre essa parte da saída do chá da China para os outros países, então é bem interessante. Aí depois vem a melhor parte, que ela vai país por país, região por região, falando do chá ao redor do mundo. Não substitui aquele grandão dela lá, não. Não substitui. Mas esse aqui é mais de mão, digamos assim, ó. Ó, guia dos chás por todo o mundo. E aqui, ó, ela começa pela Austrália. E aí vai. 70 países, aqui tem todos eles também. E quando ela começa a falar do chá, ela faz uma coisa que eu gosto muito. Como a gente faz análise sensorial do chá e a gente analisa as folhas secas, as folhas molhadas e o licor, ela bota um pouquinho de cada pra gente ver e ela faz uma descrição mais ampla de cada um, inclusive do caráter de cada chá e como é que foi infusionado. É interessante isso, porque no que diz respeito à infusão, não tem certo e errado, né? Mas tem um pouco do que o mestre de chá pensou na hora que ele criou aquele chá. Então, vão existir temperaturas e tempos de infusão que vão deixar sair do chá sabores e aromas mais marcantes. E tem temperaturas e tem tempos de infusão que vão deixar sair as notas mais delicadas, as notas mais florais, mais frutadas. Então, assim, é interessante você conhecer o padrão para depois você digamos assim, conseguir identificar qual é o seu ponto do chá, né? Assim, lá mesmo no curso, a professora gostava do padrão mais para os sabores mais fortes, para mais tempo de infusão, para temperatura maior. E outro professor já gostava dos toques mais florais e mais frutados. Então, você fica identificando o chá daquelas duas maneiras, você conhece dois tipos de chás diferentes, mesmo sendo aquelas mesmas folhas. É esse daqui, Joyce. É porque eu tá sem capa, eu deixo sem capa. É The New Tea Companion, é da Jane Pettigrew. Eles vêm com uma capa de papel, eu tiro tudo fora. Eu deixo até guardada, mas eu não gosto de usar porque fica ruim de manipular o livro. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Retomo a história de que se fosse para começar
começaria pelos livros mais básicos que vocês têm acesso aqui que a gente tem acesso aqui no Brasil, e depois iria caminhando nessa direção de aonde encontrar uma livraria em qualquer país do exterior e atrás de livro de chá. Essa sou eu na vida. Em loja de chá eu vou atrás de livro, em tudo eu vou atrás de livro, na Amazon eu vou atrás de livro. E aí eu vou embora, né? Porque assim, eu gosto muito, a minha diversão mesmo em casa, independente mesmo antes do chá, minha diversão já era ler. Então acaba que é uma coisa que me dá muito prazer, e ainda mais sendo do assunto que eu mais amo na vida, né? Então eu espero ter colaborado. Se alguém teve alguma dúvida, alguma coisa, e que eu não consegui olhar porque eu não enxergo muito bem de longe, a verdade é essa, depois vocês me mandam um inbox, que aí se for o caso eu mando a foto do livro, eu mando as dicas de onde é que compra, eu faço qualquer coisa que vocês queiram. Você também, Jó, estou vendo que você tá chorando aí, mas você pode olhar que vai ficar 24 horas e qualquer coisa manda direct, tá bom? Um beijo bem grande, ótima noite para todo mundo, foi um prazer ter vocês aqui comigo, e eu espero muito que vocês tenham se divertido o tanto que eu me diverti com tudo isso.